Amados e queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa e toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, possa habitar, continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Amados irmãos, minhas irmãs, eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, em Mateus capítulo de número 9, a partir do versículo 18, tem uma mensagem que todos nós conhecemos. A mensagem de uma mulher que há 12 anos sofria, padecia de um fluxo de sangue. Mas eu quero pedir a sua preciosa atenção nesta oportunidade, porque eu não pretendo falar sobre o fluxo de sangue. O que eu quero chamar a sua atenção é para nós entendermos, compreendermos, analisarmos, meditarmos no tamanho da fé e da perseverança desta mulher. A palavra de Deus nos diz que ela aproximadamente 12 anos sofria com esta enfermidade. A palavra de Deus também nos diz que ela já teria gastado com a medicina todos os seus recursos financeiros. Louvado seja o nome do Senhor, porém, ela não desistiu. Por mais que a medicina tivesse colocado um ponto final na sua história, na sua vida, tivesse chegado a ela e dito que a sua causa não teria solução. Mesmo assim, ela continuou sendo perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. E o tamanho da fé, o tamanho da confiança desta mulher me chamou a atenção por isso. Por quê? Queridos, nós quando temos um problema, uma causa, que às vezes é tão fácil de resolver, um problema tão pequeno que às vezes está diante de nós, a gente já se desespera, a gente já desanima, a gente já desiste, a gente para. Mas esta mulher, apesar do tempo que ela vinha sofrendo, apesar da sua enfermidade não ter tido, ou a medicina não ter tido sucesso para resolver o seu problema, ela mesmo distante do seio da família, mesmo sendo isolada da sociedade, ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a confiança. Ela não desanimou diante da situação em que ela estava vivendo. Ela foi perseverante. Ela não desistiu.
como muitas vezes a gente faz. A gente está lutando por algo em nossas vidas. A gente quer conquistar, louvado seja Deus, os nossos objetivos. Mas a gente não quer correr atrás. Louvado seja o nome do Senhor. A gente quer que as coisas aconteçam tudo dentro da maior facilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher aqui nos traz uma lição para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ela mostra que mesmo diante da situação que ela estava vivendo, mesmo diante do sacrifício que ela estava vivendo, ela não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não parou, ela correu atrás do seu objetivo. E aí eu pergunto a você, você que está pretendendo conquistar algo na sua vida, você que quer ter sucesso na sua vida profissional, ou até você mesmo que está em busca de um resultado de uma cura divina. Tome a lição desta mulher. Observe o sacrifício que esta mulher teve que fazer para obter sucesso naquilo que ela planejava a ter. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, mesmo diante da multidão, que a Bíblia nos diz que a multidão que acompanhava Jesus não era 2 e nem 3 pessoas. Era uma grande multidão. Mesmo assim, ela não botou dificuldade. A multidão não foi um obstáculo para parar a conquista daquela mulher. Queridos, quem confia em Deus, quem busca resposta em Deus, por mais que tenha problema, por mais que enfrentamos situação, as nossas causas, as nossas petições, as nossas conquistas vêm do Senhor. É Ele, é através dele que nós conquistamos os nossos objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo aquela mulher passando em meio sofrimento que estava passando. Como já disse, volto a dizer, se fosse eu ou você, nós teríamos desistido de imediatamente. Esta mulher não, queridos. Ela perdeu tudo que tinha materialmente. Só que ela não perdeu a fé, a sua confiança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o texto nos diz, no verso de número 21, olha a fala da mulher, porque dizia consigo mesma, se eu lhes apenas tocar as vestes, ficarei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba o tamanho da confiança desta mulher. Louvado seja Deus. Queridos, muitas vezes a gente quer conquistar, como já disse. Muitas vezes a gente quer superar as nossas dificuldades, porém não queremos nos sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher aqui assentou-se no coração, colocou o propósito no seu coração. Se eu apenas lhe tocar as vestes, foi esta a palavra da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que a medicina tivesse lhe desenganado, ela ainda manteve a sua confiança no Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Ela ainda depositou a sua fé no Senhor. Ela ainda tinha convicção, tinha certeza.
louvado seja Deus, que se ela tocasse em Jesus, queridos, a fama de Jesus já teria corrido por toda aquela província. Jesus vinha da casa de um servo de um centurião, já teria curado o servo de um centurião. Jesus já teria ressuscitado a filha de Jairo. Então, quando aquela mulher soube de tudo que Jesus já teria feito, ela depositou a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Ela pensou-se consigo mesmo, e o seu pensamento não estava errado. A sua convicção de fé não estava errada. Ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Eu não sei, você que me assiste, o tamanho do problema, da dificuldade, da situação que tem lhe atingido. De uma coisa eu sei: se você depositar a sua fé em Jesus, se você crê que Jesus tem poder para resolver o teu problema, a tua situação, a tua causa, não importa se alguém tenha dito que você não vai chegar a lugar algum. Não importa se alguém tenha dito que a tua causa não tem solução. Se você depositar a sua confiança, a sua credibilidade ao Senhor, Ele tem poder para resolver a tua situação. A tua causa não seria uma causa perdida. Talvez para os homens, eles já colocaram um ponto final. Mas a palavra de Deus nos diz que a última palavra vem do Senhor. Então é Ele que determina tudo ao meu e ao seu respeito. É Ele que luta por nossas causas, é Ele que peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mesmo diante da situação, tome a lição desta mulher. Não desanime, não fracasse, não pense que a sua causa está perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esta mulher, por mais que enfrentou-se a multidão, porque muitas vezes a multidão significa um obstáculo para a conquista daquilo que nós pretendemos, ela não desistiu. Mesmo diante de toda a situação, do desânimo, da fraqueza em que estava, mesmo debilitada, ela não desistiu, ela foi em frente, porque ela sabia, louvado seja Deus, que diante dela estaria a solução para o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher aqui, quando ela soube que Jesus iria passar por aquela província, ela se disponibilizou e ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus. Será que você tem feito dessa forma? Será que você tem agido com as mesmas proporções desta mulher? Será que você tem buscado? Será que você tem mantido a sua confiança no Senhor? Será que você tem depositado a sua fé no Deus que ainda opera milagre? Ah, irmão, mas eu já estou há tanto tempo sofrendo com esta causa, vivendo esta situação na minha vida. Eu já estou há tanto tempo vivendo diante de uma situação tão difícil que eu não tenho tido solução para resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que o nosso Deus ainda é o Deus das causas impossíveis. E quando Ele decide fazer, quando Ele pretende fazer, quando Ele quer fazer,
quando ele determina que algo aconteça, acontece. Porque nós servimos um Deus que é todo-poderoso. Então, esta mulher aqui assentou-se no seu coração. Determinou, a partir dali, a conquista da sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, queridos, a situação está bem próximo, bem perto de ser resolvida em nossas vidas. Mas a falta de insistência nossa, o desânimo que às vezes nos abate, acaba acontecendo de nós não alcançar aquilo que pretendemos. Porque muitas vezes nós colocamos o problema, a situação, a dificuldade, acima do Deus em que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção bastante a isso. Não diga que você tem um problema grande. Diga que você tem um Deus ou serve um Deus que é maior do que o seu problema. E não existe causa impossível para nosso Deus. Há 12 anos esta mulher sofria. Há 12 anos. Como já lhe disse no início, sendo rejeitada pela sociedade, sendo excluída do meio da família. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo jogada em um local de desprezo. Talvez você está vivendo isso hoje. Você está sofrendo talvez isso hoje. Talvez você está vivendo em uma situação em que todos olham à sua volta, imagina que para você não tem solução, que você é uma causa perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou que você não vai conseguir superar a situação em que você está vivendo. Queridos, queridas, deposite a sua fé no Senhor. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, se você depositar, se você aguardar no Senhor, louvado seja Deus, você vai conseguir conquistar aquilo que você pretende. Louvado seja Deus. Então ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes. Veja que a medicina, queridos, com todos os seus recursos, com todas as suas formas, com todos os estudos, não conseguiu dar jeito. Tem coisas que, por mais que você tenha recurso financeiro, como era o caso desta mulher, por mais que a medicina seja uma medicina eficaz, com bastante preparo, não consegue resolver. Tem coisas que é somente Deus que pode. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que é só Deus que faz. E não é porque merecemos. Não é porque somos capazes. Não é porque somos dignos. Não. É a misericórdia de Deus em favor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Para muita gente, para muitas pessoas, já teria sido caso encerrado. Até mesmo para a própria família daquela mulher, já seria um caso encerrado. Não teria mais solução. Para muitos. Só que para ela ainda tinha certeza
que a solução para o seu problema ela iria conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Lucivaldo, aonde você quer chegar? Aqui. Aqui. Talvez alguém olhe para você, criticam de você, zombam de você, mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade, vá em frente. Só conquista quem luta. Só obtém resultado aquele que persevera. Não desista. Não desista. Não pare. Por mais que alguém diga que você não vai alcançar, que o seu caso é caso encerrado. Se Deus ainda está em silêncio ao teu favor, é porque ele ainda tem para fazer. Comentem, fale o que quiserem falar. Saiba de uma coisa. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Se Deus está em silêncio, se Deus ainda não falou nada, ainda tem solução para o seu problema. Então, queridos, eu quero deixar esta breve mensagem, esta breve palavra. Eu peço a você que, bondosamente, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, na paz soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.